Salve, salve a luz, salve os guardiões da luz, seja bem-vindo ao Dicas de Magias Cristianas. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os cristais, né? Toda vez que nós falamos de cristais, nós falamos do elemento terra. E nós falamos de uma energia que já está viva, né? O cristal ele é uma energia viva que nos ajuda tanto a equilibrar o nosso corpo energético, como a abrir os campos para várias coisas nas nossas vidas. Tanto é que eu sempre recomendo cristais quando a pessoa passa por uma consulta de numerologia. Por quê? Porque cada pessoa, ela nasce num dia, no mês, no ano, e dentro daquela data existem bilhões de informações. E essas informações vão me trazer tudo aquilo que ela tem de melhor e tudo aquilo que ela precisa trabalhar para se melhorar ainda mais. Dessa forma, por exemplo, uma pessoa que carrega um número 17, é legal que ela tenha junto a ela pedras que bloqueiem, que ajude a filtrar a energia negativa que entra no corpo. Porque as pessoas que têm o número 17 dentro do seu ciclo numerológico, dentro do seu mapa numerológico, têm a tendência a ser Bob Esponja. O que é Bob Esponja? Já viu aquela pessoa que quando ela está conversando com uma, com outra, as pessoas sempre saem bem e ela fica mal? Ou você já passou por isso? Quer dizer, você vai lá, sua amiga não está legal, sua amiga está triste, está chateada, ela fica bem e você fica ruim? Você é aquela pessoa que todo mundo procura para desabafar e você fica parecendo que tem um caminhão nas suas costas? Então, muito provavelmente você tem números de grande absorção. Pode ser um 17, pode ser um 15, pode ser um 18, dependendo do grau e do seu resto do seu numeroscópio, pode ser um 5, um 2, que são números que chamam muito o lado da espiritualidade. Então, em cada número existe um cristal, ou vários cristais. Cada mapa exige uma certa quantidade de cristais para que você trabalhe a energia daquela pessoa e procure colocá-la de uma forma melhor. Os cristais, eles nos ajudam também em processos mágicos, como por exemplo, a fazer rituais. Há pessoas que não podem acender vela em casa. O cristal substitui a vela em muitos momentos, em muitas energias. Por quê? Porque você pega uma ágata de fogo, por exemplo, você consegue fazer com ela a ativação do elemento fogo. Então, dependendo do ritual, eu posso substituir tranquilamente. E os cristais têm as mesmas funções, porque aqui existem os 4 elementos, não é? Eu tenho o elemento terra, que é o elemento mais, propício. Eu tenho o elemento ar, por quê? Porque o ar foi movimentar a terra, foi movimentar a água, e o cristal foi sendo moldado. Eu tenho o elemento fogo, porque é o calor do centro da Terra, é o calor que existe nas profundezas, que vai trazendo e vai fazendo as mutações, vão deteriorando-se animais, vão deteriorando-se folhas, vão se deteriorando muitas coisas, e aquilo vai sendo, e a composição de minerais e de toda uma série de outras coisas vão formar o cristal. Então aqui eu tenho um grande potencial de energia. Então eu posso ativar uma energia de amor, por exemplo, o quartzo rosa, muito conhecido pela ativação do amor, mas do amor mais puro, do amor mais universal. Mas ele também é um grande captador de energias, então de radiações. Então é muito recomendável, por exemplo, para pessoas que ficam direto em frente ao computador, tem um quartzo rosa que ajuda, né, a dar um certo bloqueio naquela energia que passa. Por exemplo, pessoas que têm uma energia muito quente, uma energia de espiritualidade mais vulcânica, mais assim, sabe, aquela que é mais explosiva, de repente é legal estar usando aí uma água marinha, é legal estar usando de repente uma granada. Para quê? Para que a comunicação saia mais clara e para que a própria granada ela ajude a filtrar aquilo que há de energia negativa e faça a transmutação necessária para que a pessoa possa progredir. Como é legal, por exemplo, pessoas que carregam de repente o número 18, ter junto a elas as obsidianas. A mais recomendada sempre é a obsidiana flocada. Por quê? Porque a flocada ela já vem com aqueles floquinhos brancos, com aquelas manchinhas brancas, que nos ajuda a entender que aquela energia mais densa, aquela energia que é mandada com uma certa violência para o nosso corpo energético, para que ela possa ser trabalhada. Como quem tem muita confusão mental,
Uma sodalita ajuda a dar uma equilibrada. Para quem está estudando, para quem está em época de provas, a sodalita ajuda muito. Você precisa raciocinar, você precisa colocar as suas ideias em ordem. E ajuda também quem carrega o número 10. Então, você vê, quando você vai tratar de alguém, quando você vai fazer um aconselhamento espiritual para alguma pessoa, você tem uma série de elementos que você pode trabalhar. É claro que existem casos onde a situação é mais complicada e necessita de um trabalho mais aprofundado, necessita de outros elementos para ajudar, um banho, um ritual, mas as pedras, os cristais, já foi colocado na natureza justamente para que nós possamos trabalhar esta energia e fazer com que ela vire a nosso favor, nos ajude. Eu, por exemplo, como eu trabalho muito com magia, como eu trabalho muitas vezes com quebra de demanda, com esse tipo de situação, eu sempre tenho comigo, por exemplo, uma obsidiana negra. Todos os meus rituais, sempre quem frequenta os meus rituais, sempre vê uma obsidiana negra, às vezes na mesa, principalmente quando são rituais de limpeza, quando são rituais mais densos, nós trabalhamos com ela. Por quê? Porque ela absorve rapidamente os campos energéticos negativos. Ela tem uma força de transmutação muito grande, mas é uma pedra difícil de trabalhar, né? Que nem todo mundo tem habilidade para trabalhar com ela, mas que, dependendo da situação, ela é perfeita, né? Algumas quebras de magia, tudo. Quando a pessoa não tem tanto familiaridade com a obsidiana negra, recomendamos a obsidiana flocada. Por quê? Porque ela é mais leve, ela é mais sossegada para trabalhar, ela é mais tranquila. Dependendo do que você está trabalhando com a pessoa, você pede até para que ela durma com as determinadas pedras. Para quê? Para que se despertem sonhos. As pedras, elas conseguem buscar aquilo que está de mais profundo do seu inconsciente. Então você imagina, quando você entra numa consulta de numerologia, quando você trabalha com os números ou com o tarô, você já tem ali a pessoa praticamente nua na sua frente. Por quê? Porque se você, quando você pega uma amostra do seu sangue, do seu cabelo, da sua pele, leva para um laboratório, conta todo o seu histórico, não é, genético, toda a sua herança genética está contida ali, existe um pequeno fio de cabelo, que dá para comprovar muita coisa, o mesmo acontece com os números. Só que a diferença é que a numerologia, ela vai falar sobre o seu DNA espiritual. E quando eu tenho o seu DNA espiritual, eu tenho que saber todas as formas de cura e de ativação, né? O que eu posso curar e o que eu posso ativar. Quando a sua vida começa a ter muitas idas e vindas e nunca sai do mesmo ponto, fica naquela ladainha, vai e volta, você tem que parar para analisar aonde você está pecando. Então se eu virar para você agora e falar assim, o que está te incomodando? Vai vir algo na sua cabeça. É aonde tem que se começar a trabalhar. E por que não começar a trabalhar por um cristal? Por que não começar a trabalhar para usar uma pulseira de um cristal? O que tem que se tomar cuidado é que hoje em dia se vende muito material sintético dizendo que é cristal. Então tem que tomar cuidado e tem que avaliar, procurar fornecedores de confiança para que você compre realmente pedras. Mas aí você pode usar a pedra, essas aqui são roladas, ó, são trabalhadas, né? Claro, se perde um pouco da essência dela, porque o legal sempre é a pedra bruta, como está essa daqui, ó. Isso é um quartzo rosa e ele está completamente bruto. Então, quer dizer, a energia dele ainda está muito mais pura. Então você pode trabalhar com a pedra assim mesmo, rolada. A pedra no seu estado natural, mais cru, mais assim, bruta, mais crua, vamos dizer assim. Você pode trabalhar ela em forma de pulseira, em forma de pingente, em forma de gargantilha, em forma de cinto. Depende da sua necessidade. O que é legal quando você adquire um cristal? É legal que você faça uma limpeza básica. A limpeza básica, o que é? Você vai passar pela água corrente. Passa pela água corrente. Deixa o cristal dormir uma noite na terra. Coloca ele para tomar sol durante um dia. E depois passe ele pelo incenso, pelo elemento ar. Pegue a sua mão de poder. Qual é a sua mão de poder? A mão que você escreve. Pegou a mão que você escreve, você pegou o cristal, colocou na sua mão e você vai conversar com o cristal, você vai determinar aquilo que você quer que ele trabalhe para você. Como que você deseja que essa energia deste cristal trabalhe para você? O que você precisa ficar atento? Quais são as qualidades, quais são as propriedades desse cristal?
para que você usurpe da energia dele, para que você trabalhe a energia dele dentro daquilo que você necessita. Não adianta você pegar uma obsidiana e ficar pedindo prosperidade. Não é a função dela. Você pode pedir a prosperidade para um citrino, pode pedir a prosperidade para outras pedras, uma pirita, por exemplo, mas não para uma obsidiana. Uma obsidiana, para uma turmalina negra, você vai pedir proteção. A turmalina negra, ela é tão interessante que quando a energia está muito densa, a própria turmalina começa a desfarelar. Dizem que o cristal escolhe o seu dono, não nós escolhemos os cristais, os cristais nos escolhem. E que a partir do momento em que ele está conosco, ele é capaz de se sacrificar pelo dono, né, por aquele que cuida dele. Então o que acontece muitas vezes? Você comprou a pedra, de repente você vai lá no seu altar, onde estão as suas pedras, e a pedra rachou. Devolve para a natureza. A natureza te deu aquilo de presente. Devolva a ela. Coloque no pé de uma árvore, coloque no jardim, devolva. Para que a própria terra absorva aqueles nutrientes de novo e se forme outros cristais. Daqui a dezenas, centenas de anos, se forme outro cristal novamente. Então são formas de você trabalhar a parte de cristais. E nós vamos falar ainda mais sobre eles. Nós vamos falar ainda sobre algumas doenças, como acalmar essas doenças com cristais. Não há cura. Claro que algumas vezes a cura ocorre, mas nunca um tratamento alternativo deve ser feito sem que você também não vá ao seu médico tradicional, sim a medicina tradicional. As medicinas alternativas são alternativas, elas cuidam do nosso corpo mental, do nosso corpo astral, numa outra dimensão. Quer dizer, você vai trabalhar a sua mente, você vai trabalhar a sua energia para que o seu corpo se recupere mais rápido. Isso não lhe dá o direito de não ir num médico. Mas existem sim cristais que podem nos auxiliar muito. Legal que você use para proteger a sua energia, legal que você use para proteger a sua casa. Em outras oportunidades, nós vamos estar mostrando aqui feitiços, magias simples que você pode usar na sua casa para protegê-la com cristais. Muito obrigado por ter assistido ao vídeo. Divulgue, assine o canal e participe. Fique na luz e até um próximo encontro.